Nós temos aqui o gráfico de uma função quadrática, a função f, e um gráfico de uma função afim, a função g. Nós vamos com essas duas funções trabalhar com algumas inequações, começando pela inequação de segundo grau mais simples, onde nós vamos fazer f de x maior ou igual a g de x. Observe. Se eu quero f de x maior ou igual a g de x, então eu venho aqui, coloco a função f e ela tem que ser maior ou igual a minha função g. Vou deixar todos os números de um lado só, percebe? Trouxe o 3x como menos 3x e o menos 15 mais 15, e fiquei com x² menos 13x mais 36 maior ou igual a zero. Se você não lembra disso, confira a aula que eu vou deixar aqui no link. E na equação do segundo grau a gente precisa fazer o estudo dos sinais. Para isso, a gente começa achando as raízes. Nesse caso, eu posso fazer Bhaskara ou soma e produto. Lembrando aqui, se eu tenho uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes, c sobre a. Então, aqui eu tenho que procurar dois números cuja soma dá 13, que é menos b sobre a, e o produto dá 36, que é c sobre a. A dica é sempre começar pelo produto. Os produtos que dão 36, por exemplo, 3 vezes 12, ou ainda 4 vezes 9, ou 6 vezes 6. Desses termos, a gente percebe que o 4 e o 9, o produto dá 36 e a soma dá 13. Então, as raízes da minha equação são o 4 e o 9. Ok, mas como eu estou resolvendo uma inequação, nós vamos então proceder aqui com o estudo de sinais. O gráfico da função que eu tenho aqui do lado esquerdo, que é uma parábola, vai ter concavidade voltada para cima, porque o a, que é o termo em x², é positivo. As raízes são o 4 e o 9, e o que eu tenho aqui, observe, entre as raízes a função é negativa, porque ela está abaixo do eixo, antes da raiz que é 4 e depois da raiz que é 9, positiva, acima do eixo. Como que eu queria era aqui maior ou igual a zero. Lembrando que o 4 e o 9 fazem parte da solução, porque eu queria valores maiores ou iguais a zero. Então, o que nós temos é que a função f vai ser maior ou igual à função g para x menores ou iguais a 4 ou para x maiores ou iguais a 9. O que eu quero agora é que você observe isso lá no gráfico, certo? Nós encontramos valores menores ou iguais a 4 ou maiores ou iguais a 9. Perceba que no 4 e no 9, os dois gráficos se encontram. E o que acontece é que antes do 4, a função f, que é o gráfico azul, está acima do gráfico da função g, que é a reta. E depois do 9, novamente, o gráfico azul fica acima do gráfico verde. E no intervalo entre o 4 e o 9, veja, a função g, que é a reta verde, está acima da f. E esse é o intervalo que não nos satisfaz. Então, nós poderíamos ter resolvido essa questão apenas analisando esses dois gráficos, mas isso se a gente já tivesse o gráfico ou tivesse a necessidade de construí-los no enunciado. Caso contrário, acaba ficando muito complexo e por isso a gente resolve comparando não uma função com a outra, mas comparando as duas funções como zero, que foi o que a gente fez.